Boa noite, meus amigos. Vamos continuar com nossos estudos de cálculo integral. Hoje vamos apresentar o segundo teorema fundamental do cálculo. Veremos que trata-se de uma consequência direta do primeiro teorema fundamental. A segunda versão do teorema fundamental vai nos permitir calcular integrais definidas de funções contínuas sobre um intervalo fechado ilimitado a partir de uma primitiva de tal função, ou seja, a partir de uma função cuja derivada seja justamente a função dada. Ok, então vamos ao enunciado formal do teorema. Suponhamos que temos duas funções contínuas, digamos f minúscula e f maiúscula, definidas sobre um intervalo AB, com a condição de que f maiúsculo é uma função derivável e derivável no intervalo aberto, e que, além disso, a derivada da f maiúscula seja justamente a f minúscula, qualquer que seja o ponto x dentro do intervalo aberto. Então, com tais hipóteses, a integral definida de a até b da função f minúsculo, f de x diferencial de x, é igual à diferença da f maiúscula avaliada no ponto B menos f maiúsculo avaliado no ponto A. Funções tais como essa f maiúscula com essas propriedades aqui são chamadas de funções primitivas. Então, essa f, vai ser chamada de primitiva ou também antiderivada de f, certo? Primitiva ou antiderivada de f minúsculo. Então, em outras palavras, o segundo teorema fundamental do cálculo está querendo dizer que a integral definida de uma função é simplesmente a diferença de qualquer antiderivada calculada no ponto B menos essa antiderivada calculada no ponto A. Ok? Bem, vamos dar uma ideia da demonstração desse teorema, certo? Prova. Consideremos a seguinte função. Seja g de x a função definida por ou pela integral de a até x da função f de diferencial de t, certo? Para x variando no intervalo fechado, de a até b. Então, pelo teorema fundamental, aliás, o primeiro, vou escrever aqui o primeiro teorema fundamental, do cálculo, certo? Sabemos que esta função aqui é contínua sobre o intervalo fechado, ela é derivável no aberto e, além do mais, a derivada da g em qualquer ponto é exatamente igual a f avaliado no ponto x, qualquer que seja o x do intervalo aberto, né? Então, sabemos que g' em x é igual a f de x, qualquer que seja o x do intervalo aberto. Perfeito? Ok, isso aí está garantido pelo primeiro teorema fundamental do cálculo. Perfeito? Muito bem. Agora, pela hipótese, f
é também uma primitiva. Isso daqui estaria dizendo que essa G é uma primitiva, né? Por causa da definição. Uma primitiva é justamente uma função contínua, né? Sobre o intervalo fechado, de tal forma que ela seja derivável no aberto e que a derivada seja justamente a função f sobre o intervalo aberto, né? Ok, então, como f também tem essas mesmas propriedades, né? Em particular, a derivada da f, né? Pela hipótese que a derivada da f, vamos colocar aqui, pela hipótese, a derivada da f é justamente da f maiúscula, né? A f maiúscula, a derivada é justamente a f minúscula, não é isso? Ok, qualquer que seja o x do intervalo aberto. Então, a partir dessas duas relações, a gente tem a seguinte igualdade, que a derivada da f maiúscula vai ser igual à derivada da g, né? Ou a mesma coisa, a diferença dessas derivadas vai ser igual a zero, não é isso? Para todo x do intervalo AB, aberto. Ok, agora nós sabemos pelos nossos estudos de cálculo diferencial que se isso aí acontece, então necessariamente essa função, porque isso daqui é a derivada da diferença de f com g, não é isso? Derivada. Então, nós sabemos que se a derivada de uma função é igual a zero, essa função tem que ser necessariamente uma constante. Então, tem que existir uma constante, né? Uma constante, um número real, digamos, C, de tal forma que essa diferença seja constante. Ou a mesma coisa, f em x seja igual a g em x mais essa constante, certo? Para todo x do intervalo aberto. Mas, como ambas as funções são contínuas sobre o intervalo fechado, então essa igualdade também vai ser verdadeira dentro do intervalo fechado. Então, por continuidade, né? Ou seja, você pode tomar limite quando x se aproxima do ponto A à direita e quando x se aproxima do ponto B à esquerda, né? Limites laterais. Então, você vai concluir, né, por continuidade, que essa igualdade é válida, continuidade, essa igualdade é válida dentro do intervalo fechado, tá? Então, essa é a ideia, né? f em x vai ser igual a g em x mais constante, e essa igualdade vale para todo x que está em intervalo AB. Perfeito. Agora, o enunciado do teorema, né, faz referência a, a que essa integral aqui é igual à diferença da f avaliado no ponto B menos f avaliado no ponto A. Então, se a gente a partir daqui calcular essa diferença, teremos o seguinte, né? Então, f avaliado em B menos f avaliado em A, certo? Vai ser igual a quê? F avaliado em B será igual a G avaliado em B mais a constante, né? A constante menos G avaliado em A mais a constante. É isso? Claramente, essa constante, né, vai embora, é cancelada, e então fica G em B. G em B menos G em A. Só que você
nota que G em A é igual a quanto, G em A é igual a quanto? Olha, pela definição aqui e pela propriedade integral definida que a gente já viu, a integral de A até A vale zero, não é isso? Então, G em A vale zero. E G em B é justamente a integral de A até B da função f em t. Então, isto daqui vale zero, não é isso? E, portanto, a gente conclui que f em B menos f em A vai ser igual, né, a G em B, que é exatamente a integral de A até B da função f em t diferencial de t. Ou se você quiser, né, pode usar qualquer letra aqui, né, x, y, z, qualquer que seja. Ok? Então, isso aqui demonstra, ou pelo menos temos uma ideia da demonstração do segundo teorema, certo? Veja que isso aí foi consequência, né, do primeiro teorema fundamental, certo? E da propriedade que foi estudada em cálculo 1, que se a derivada de uma função sobre um intervalo for zero, então essa função necessariamente é igual a uma constante. Ok, então, integrais. O segundo teorema está querendo dizer, então, que integrais definidas podem ser calculadas facilmente desde que você conheça antiderivadas, pelo menos uma antiderivada, certo? O processo que nós fizemos, o argumento da prova, certo? Ela está dizendo que qualquer outra, se você conhece uma primitiva, qualquer outra primitiva vai ser diferente daquela a menos de uma constante, tá bom? Então, se você conhece uma primitiva, né, ou seja, uma função cuja derivada é a função cuja integral você quer calcular, essa integral definida se reduz a calcular essa diferença, né, f em b menos f em a. Só que o processo complicado aqui vai ser calcular antiderivadas, que vai ser justamente o próximo tema que iremos estudar. Mas, para algumas funções, né, é fácil deduzir as primitivas ou antiderivadas. Então, vamos ver alguns exemplos simples, né? Exemplo 1. Calcular as seguintes integrais definidas, né? A primeira delas, a integral de a até b da função x elevado a k, onde k é um inteiro positivo, certo? Então, vamos por partes. A primeira parte aqui, eu quero calcular essa integral aqui. A integral de a até b, aí b são números reais, onde a é menor que b, certo? E a nossa função é esta daqui, x com expoente k, correto? Obviamente, essa função aqui é uma função contínua. Esta daqui é uma função contínua. Perfeito. Agora, para aplicar o segundo teorema fundamental do cálculo, né, precisamos de uma primitiva. E você observa que a função definida da seguinte forma: f de x igual a x elevado a k mais 1 e dividido por k mais 1, certo? Essa função aí é uma função contínua também sobre a v, derivável, e mais ainda a derivada, né? Se você calcular a derivada dessa f, é justamente, olha, esse k mais 1 desse, né? K mais 1 desse, x. Aqui esse k mais 1 fica reduzido em 1, então fica x elevado a k dividido por k mais 1. Então, essa derivada é justamente x elevado
acá. Então, uma aplicação direta do segundo teorema fundamental, isso, o segundo teorema fundamental, este daqui vai ser igual a f calculado em B menos f calculado em A. Então, vamos anotar aqui. Pelo segundo teorema fundamental do cálculo, né? Segundo teorema fundamental do cálculo, a nossa integral, né, de A até B, de x elevado a k, diferencial de x, se reduz a uma conta bem simples. F avaliado em B, correto? F avaliado em B seria B a k mais 1 dividido por k mais 1, certo? Menos F avaliado em A, ou seja, A elevado a k mais 1 e dividido por k mais 1, correto? Ou simplesmente B elevado a k mais 1 menos A elevado a k mais 1 e todo dividido por k mais 1. Perfeito. Agora, se vocês estão lembrados, né, no, na segunda parte do vídeo relativo à definição de uma integral definida, nós calculamos essa integral definida aqui usando somas de Riemann, certo? E depois calculando o limite. Pelo menos no caso onde A e B eram quantidades positivas e chegamos a esse resultado. Né? Isso por um processo que envolvia uma partição usando uma progressão geométrica, né? Uma conta bem bacana, certo? Mas com a ferramenta do segundo teorema fundamental, essa conta é bem mais simples. Perfeito. Segundo exercício, vamos calcular a integral definida de 0 até 1 da exponencial de x. Então, precisaremos, a exponencial é uma função contínua, né? Precisaremos de uma antiderivada de uma primitiva, ou seja, uma função cuja derivada seja exponencial. E isso é fácil, né? Porque nós sabemos, né, que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, nós queremos calcular a integral de 0 a 1, né, da exponencial de x elevado a x diferencial de x. Então, nós precisamos de uma antiderivada, ou seja, uma primitiva, né, qualquer uma. Quem seria? Vai ser a própria exponencial. Por quê? Porque a sua derivada, a derivada da f, é justamente a função elevado a x, né? Esta função aqui. Então, aplicando o segundo teorema fundamental do cálculo, né? Pelo segundo teorema fundamental do cálculo, essa integral aqui vai ser igual à diferença de quem? De essa antiderivada no ponto 1, então será E com expoente 1 menos E com expoente 0, não é isso? E isto aqui é e E elevado a 0 é 1. Então, essa integral aqui é tranquila, certo? Pode ser calculada dessa forma. Qualquer outra primitiva seria essa função mais uma constante, né? Mas quando a gente aplicar, depois de avaliar no ponto 1, no ponto 0, essa constante vai embora. Então, não precisamos de constantes, apenas da cara de uma primitiva. Terceira parte, certo. Queremos calcular a integral de 1 a 2 da função 1 dividido por x. 1 dividido por x. Certo? Ok. Bem, parece que não temos muito espaço aqui, mas vamos aproveitar essa partezinha e fazer diretamente, né? Olha,
a integral de 0 até 1, de 0 até 1 não, de 1 até 2, né? De 0 até 1 não, porque precisamos que a função integrando seja contínua, né? Nesse intervalo, correto? Se eu tivesse colocado 0 aqui, essa função 1 sobre x deixaria de ser contínua em 0, né? E isso aí seria um problema e o segundo teorema não funciona, correto? Ok, quem seria então uma antiderivada da função, pelo menos 1 sobre x, pelo menos nesse intervalo aqui, 1 até 2, né, que é um intervalo positivo, de números reais positivos. Pense no logaritmo de x, logaritmo natural de x. Você lembra que a derivada do logaritmo natural de x é justamente 1 dividido por x, perfeito? Essa é uma função, estou trabalhando, obviamente, no intervalo de 1 até 2, não é isso? De 1 até 2, certo? Ok, então, essa função aqui essa função logaritmo seria uma primitiva e, portanto, pelo segundo teorema fundamental, seria logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, correto? Sabemos que o logaritmo de 1 é 0, este daqui é 0, e, portanto, o resultado é simplesmente logaritmo natural de 2. Muito bem. Vamos a um segundo exemplo. Calcular a área da região limitada pelo gráfico da função y igual a cosseno de x, as retas verticais x igual a 0, x igual a π sobre 2 e o eixo x. Então, obviamente, trata-se dessa região aqui, ó, dessa região aqui na figura, né? Então, nós estamos interessados no comportamento da função y igual a cosseno de x, no intervalo entre 0 e π sobre 2, né? Em 0, cosseno vale 1 e em π sobre 2 vale 0, e o cosseno é uma função decrescente e positiva, não é isso? Portanto, a área, essa área aqui, pode ser calculada como uma integral da função cosseno, nesse caso, né? Onde x está variando entre 0 e π sobre 2, correto? Quando uma função, nós sabemos que uma função é positiva, certo? Então, a integral dessa função representa justamente a área limitada pelo gráfico dessa função e as retas verticais definidas pelos extremos do intervalo onde a função está variando e o eixo x. Nesse caso, a função seria cosseno de x, certo? E aí o intervalo seria de 0 a π sobre 2. Para aplicar o segundo teorema fundamental, eu preciso de uma antiderivada do cosseno. E isso é tranquilo, né? Se você pensa no seno de x, você sabe que se derivar essa função, né, a derivada do seno, vai ser justamente cosseno de x. Né? Isso aqui vale, na verdade, em toda a reta, né? Para todo x real. Mas não estamos interessados apenas nesse intervalo, correto? Então, o segundo teorema fundamental, né? Pelo segundo teorema fundamental do cálculo, a nossa integral, que representa essa área, vai ser igual a seno avaliado em π sobre 2, né? Porque a antiderivada aplicada nesse valor, avaliada nesse valor, menos a antiderivada avaliada nesse valor aqui. Então, vai ser seno de π sobre 2
menos seno de zero, correto? E sabemos que seno de π sobre 2 é igual a 1. E seno de zero, nós sabemos que isto aqui vale zero. Portanto, a área dessa região é igual a uma unidade quadrada, certo? Uma unidade, certo? Ok. Então, essa área, né, tal como estava escrito aqui, né, essa área é igual a 1, perfeito? Vocês podem calcular a maneira de exercício, algo semelhante, mas trabalhando com seno de x no lugar de cosseno. Podem verificar, né, no mesmo intervalo, né, podem verificar que a área também vale 1, correto? Perfeito. Vamos a um terceiro exemplo, né? A função de erro, aqui está sendo definida a função de erro, né? Ela é definida e denotada dessa forma como sendo essa função aqui, erro em x é igual a 2 dividido por raiz de π, vezes a integral de 0 até x de e elevado a menos t quadrado diferencial de t. Então, parte A, provar que a integral, né, de a até b de e menos t quadrado, certo? É igual a raiz de π sobre 2 vezes a função erro em b menos erro em a. Parte B, provar que a função y igual a e elevado a x quadrado multiplicada pela função erro satisfaz a equação diferencial y' igual a 2xy mais 2 dividido por raiz de π. Já vou explicar a parte B, certo? Mas primeiro vamos resolver a parte A. Perfeito? Então vamos com a parte A. Se você observa, né, no enunciado da parte A, né, aqui está aparecendo erro de B menos erro de A, certo? Ok, para isto aqui acontecer, raiz de π sobre 2 vezes o erro deveria ser uma antiderivada, não é isso? Então vamos escrever, considere a seguinte função, olha, está aqui a cara, né? Raiz de π seja raiz de π sobre 2. Então vou definir assim o seguinte, seja fx igual, né? Raiz de π sobre 2 vezes a função erro em x, tá bom? Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque eu vou querer mostrar que esta função é uma primitiva de essa função que aparece aqui, e elevado a menos t2. Então, para isso, vamos derivar, né? Obviamente, essa daqui está definida. A função erro, né? A função erro, ela se define como sendo, vamos substituir aqui, por favor, a função erro, ela se define como quanto? Vamos substituir 2 sobre o dividido por raiz de π vezes a integral de 0 até x e elevado a menos t quadrado diferencial de t, correto? Muito bem. E então, essa função f vai tomar uma cara bem simples, né? Raiz de π com raiz de π cancela, 2 com 2 cancela, né? Cancelar aqui, corta, corta esse 2 também, correto? E então fica a integral de 0 até x e elevado a menos t2 diferencial de t. Perfeito? Se você aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo, pelo primeiro teorema
fundamental do cálculo, a derivada de nossa função f, né, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a essa função, porque essa função é uma função contínua, correto? Essa daqui é uma função contínua, certo? Então, vai ser essa função avaliada no ponto x. Então, vai ser e em menos x2, correto? Logo, nós queremos calcular o quê? Olha, na parte A, integral de A até B da função e a menos t quadrado, né? Certo? Ou se você quiser, eu não quero usar, certo? Eu posso substituir x por t se eu quiser, né? Mas como estou trabalhando com x, então vou escrever o seguinte, né? Isto aqui está querendo dizer, então, que f é uma primitiva, né? F é uma primitiva da função e elevado a x quadrado, correto? A menos x quadrado, desculpa. Então, uma primitiva de f, né, cuja regra de correspondência é e elevado a menos x2, certo? Vamos chamar f de x. Beleza? Então, pelo segundo teorema fundamental, agora vamos aplicar o segundo teorema fundamental do cálculo, né? A integral de A até B, né? A e B são quaisquer números reais, onde A é menor que B, dessa função e elevado a menos x quadrado. Se você quiser colocar t, tanto faz, né? Tanto faz. Vou colocar t, já que dessa forma vai aparecer como no enunciado, né? Então, aqui, ó, t seria igual ao quê? A f, porque f é uma primitiva avaliada no ponto B, menos f avaliado no ponto A. Mas quem é f? F, como foi definida a f aqui, ó? Raiz de π sobre 2 vezes a função erro. Então, isto daqui vai ser raiz de π sobre 2, né? Correto? Raiz de π sobre 2 vezes a função erro. Como estou avaliando em B, vai ser erro em B, né? Menos raiz de π sobre 2 vezes a função erro em A. E aqui, obviamente, você pode colocar raiz de π sobre 2 em evidência e vai ficar a diferença erro em B menos erro em A. Perfeito? Muito bem. Isso aí, então, prova a primeira parte, né? A parte A. Perfeito? Ok. Bem, vamos aproveitar esse espaço aqui por enquanto. Parte B, né? Olha, a função erro está definida como sendo erro em x igual a 2 dividido por raiz de π, 2 raiz de π vezes a integral de 0 até x e elevado a menos t2 diferencial de t, certo? Então, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Primeiro teorema fundamental do cálculo, como essa daqui é uma função contínua, né? Certo? Essa daqui vai ser uma antiderivada de e a menos t2, certo? Então, a derivada da função erro, epa. Não. A função erro é essa daqui. Correto.
Então, vamos ver aqui. A derivada da função r ainda, porque eu quero y igual a x2 vezes 0. Tá. Por enquanto, vou calcular a derivada do r, tá? Tudo bem. A derivada do r, né, vai ser igual a quanto? Essa constante pode sair 2 sobre raiz de π, é isso? Vezes, agora sim, o primeiro teorema fundamental se aplica a essa integral aqui. Então, vai ser e elevado a menos x2. Perfeito? Perfeito. Agora, y é igual a que função? Y igual a e elevado a x2 vezes a função r. Né? Eu estou interessado, né, por um lado, da derivada. Então, vamos derivar. Como trata-se de um produto, podemos aplicar a regra de Leibniz. Então, vai ser derivada do primeiro, né? Aqui a gente aplica a regra da cadeia. Como a gente pode pensar, se fosse x, seria e elevado a x. Como não é x, é x2, eu tenho que multiplicar pela derivada de x2, que seria 2x. Então, vai ser 2x e elevado a x2 mais, né, esse aqui agora fica quieto, e elevado a x2 vezes a derivada do r. Só que a derivada do r está aqui, ó. A derivada do r já está aqui. A derivada do r está aí. Então, vamos substituir 2 sobre raiz de π e elevado a menos x2, não é isso? Agora, veja, e elevado a x2 multiplicado por e elevado a menos x2 tem a mesma base, então x2 soma com menos x2 ficaria elevado a zero, que vale 1. Portanto, então, vamos precisar de mais espaço aqui, né? Então, vamos apagar isso daqui, correto? Paciência, por favor. Pronto. Então, a gente tem a derivada, certo? Então, a derivada de y, vai ser igual a quanto? Aqui faltou colocar r, não é isso? Estou errando aqui. Falando da função r, estou errando. Então, quando eu derivei, apliquei a regra de Leibniz, derivada disso, vezes a função r aqui. Então, certo? Vamos... Pronto, agora sim. Então a gente esqueceu desse negócio aqui. Desculpa, certo? Mas era isto aqui fica quieto, é x2, não é isso? Vezes a derivada do r, que é este daqui. Aqui eu estou substituindo e fica 2 sobre a raiz de π vezes e elevado menos x2, correto? E, portanto, y' vai ser igual a 2x e elevado a x2 vezes a função r mais, né, mais, esse, como já falado, é a x2 com e a menos x2, vai ser e elevado a zero, que vale 1, mais 2 sobre raiz de π. Perfeito? Raiz de π. E agora você observa que a função y é elevado a x2 vezes r. Então, isto daqui não é outra coisa, isto aqui, tudo isto daqui,
não é outra coisa que a função y. Portanto, então, a gente vai ter que y' é igual a 2x vezes y mais 2 dividido por raiz de π. Perfeito. Então, realmente, essa função y, definida como e elevado a x2 multiplicado pelo erro, satisfaz essa equação diferencial. Correto? Ou seja, se você substituir a derivada e y aqui, você vai obter uma igualdade, como foi feito aqui. Perfeito? Muito bem. Isso aí, então, conclui nosso exercício. Bem, vamos para outro exemplo. Achar o limite 1 sobre n, raiz de 1 sobre n, mais raiz de 2 sobre n, mais raiz 3 sobre n, mais pontos, raiz de n sobre n. Olha, isso aqui faz lembrar, né, ou possivelmente trata-se de uma soma de Riemann, correto? Certo. Então, veja bem, essa soma aqui, se escrever com vermelho, né? Essa soma aqui poderia ser escrita de uma forma mais compacta, como sendo uma somatória. Veja que forma tem raiz de k sobre n, não é isso? K sobre n, onde k está variando de 1 até n, perfeito? Então, esse limite, né, agora se transforma no seguinte limite. Limite, quando n vai para infinito, de 1 sobre n, né, dessa soma aqui. Perfeito? Obviamente, esse 1 sobre n pode entrar dentro da somatória. Então, aí você já está pensando, ou essa raiz aqui já dá ideia a você de quem seria a função. A função seria raiz quadrada, não é isso? Então, olha, vamos pensar na seguinte função. Seja f de x igual, né, raiz quadrada de x. Mas em que intervalo a gente está trabalhando? Isso aí, olha. 1 sobre n, 2 sobre n, tudo isso aí está contido dentro do intervalo 0 sobre 1, porque o último seria 1. Ah, tá. Então, estamos no intervalo, né? Ou possivelmente a gente está nesse intervalo, vamos ver aqui, certo? Vamos pensar no intervalo 0, 1 aqui, 0, 1, certo? Ok, a função raiz quadrada ela é uma função contínua, né? Ela é uma função contínua. Então, como é uma função contínua, a sua integral de 0 até 1 pode ser calculada via qualquer partição, qualquer soma de Riemann, né? Depois de tomar o limite, claro. Então, vamos dividir esse 0 sobre o intervalo 0 a 1, né? Usando uma partição regular, né? Em n subintervalos. Então, o primeiro seria 1 sobre n, o segundo seria 2 sobre n, né? O iésimo seria, o késimo seria k sobre n, correto? Então, o késimo ponto seria k sobre n, correto? Muito bem. E que tal se a gente, graças a isso daqui, podemos escolher o ponto xk estrela como sendo o próprio xk, ou seja, estou trabalhando nesse intervalo xk menos 1, né? Aí a gente pode escolher qualquer ponto xk estrela, né? E então a gente está escolhendo justamente o extremo direito, né? O xk estrela. Perfeito? Então, isso daqui seria f em xk estrela.
E esse 1 sobre n seria justamente o comprimento de cada um desses intervalos, que como é uma partição regular, todos têm o mesmo comprimento. Então, esse limite, né, esse limite que nós queremos calcular, né, limite, queremos calcular, né, vai ser então, inclusive a gente pode colocar aqui, olha, eu vou chamar a esse limite de L, né, vou chamar esse limite de L, eu quero calcular o limite L, não é isso? Então, o nosso limite L seria igual a quanto? Limite L seria igual, esse 1 sobre n pode entrar, né? Pode entrar para você observar melhor. Raiz de k, agora eu posso escrever como f em xk, sendo que xk é o xk estrela, não é isso? E esse 1 sobre n que pode entrar dentro da soma, ele pode entrar, né? Vou colocar aqui, certo? Dentro da soma, seria o delta, né? O delta, né? O limite, quando n vai para infinito, dessa soma de Riemann, né? K variando de 1 até n. E agora é fácil ver que isto daqui seria a integral de 0 até 1 da função. Não é isso? Mas quem é essa função? A função, esta daqui, é a raiz quadrada. Raiz quadrada de, nesse caso, xk estrela. Então, a integral seria a integral dessa raiz, correto? Perfeito. Muito bem. E agora, como a gente calcula essa integral? Na verdade, essa integral aqui a gente já calculou usando somas de Riemann, né? E no vídeo anterior, num vídeo anterior. Inclusive, usamos uma, o x estrela foi escolhido como sendo um truque da meia geométrica. Estão lembrados? Mas aqui a gente pode usar o teorema, segundo teorema fundamental do cálculo, né? Então precisamos de uma primitiva. E a primitiva seria esta daqui. É mais fácil ver esta daqui como sendo x elevado a 1 sobre 2, né? Em geral, quando você tem uma função x elevado a um expoente qualquer, a primitiva vai ser x elevado a esse expoente mais 1, né, dividido por justamente esse expoente, 1 meio mais 1. É porque quando você derivar, esse expoente desce, cancela com esse denominador e fica reduzido em 1. Então fica x elevado a 1 sobre 2. Isto daqui vai ser x elevado a 3 sobre 2, não é isso? E aqui vai ficar no denominador 3 meios. 3 meios, dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre 3. Então, finalmente, aplicando o segundo teorema fundamental do cálculo, o limite, né, que é igual a essa integral, será essa função, né, avaliado em 1, 2 sobre 3, avaliado aqui 1, em 1, menos, 2 sobre 3, e aqui avaliado em 0. Obviamente, isso daqui é 0, né, isso é 0, raiz quadrada de 0 é 0, e raiz quadrada de 1 é 1 elevado a 3 é 1. Então, fica 2 tercios, beleza? Então, nosso limite é igual a 2 tercios. Perfeito. Próximo exemplo.
provar que cosseno de x quadrado é maior ou igual que cosseno de x. Para todo x que está no intervalo de 0 até 1. E a partir daí, deduzir que a integral de 0 a π sobre 6 do cosseno de x2 é maior ou igual que 1 meio. Ok, vamos então com a parte A. Parte A. Primeira coisa que você pode observar é que a função cosseno, né? A função cosseno, vou chamar, seja a função, vou chamar aqui a função φ em t igual a cosseno de t, correto? Cosseno de t. E t, vou trabalhar no intervalo entre 0 e 1. Tá? Primeiro entre 0 e 1. Correto? Então, estamos trabalhando nesse intervalo entre 0 e 1. Né? Então, você observa que a função cosseno entre 0 e 1 ela é uma função decrescente. Tá lembrados? Π sobre 2 está por aqui, não está? Π sobre 2, que é maior que 1. Inclusive, no exercício anterior, a gente viu que a função cosseno era decrescente entre 0 e π sobre 2. Ou, se você quiser, a derivada do cosseno igual a seno, né? E ela é uma função positiva no primeiro quadrante, né? No primeiro, no segundo quadrante, em particular aqui. Então, ela vai ser uma função maior que zero, né? Maior ou igual que zero para todo t nesse intervalo 0, 1. Perfeito? Ok. Então, nós estamos trabalhando dentro desse intervalo, né? 0 até 1. Então, se você tomar... bem, antes, φ, por favor, é uma função decrescente. Decrescente, né? Que significa que se você tomar um cara menor que o outro, a função avaliada no cara menor é maior que a função avaliada no cara maior, certo? Então, tome um x aqui, tome um x qualquer, né? Tome um x entre 0 e 1. Tomar um x aqui, tomando um x. Como x está entre 0 e 1, x quadrado vai ficar por aqui, certo? Então, se x é tomado dentro do intervalo 0, 1, né? Seja x, um cara qualquer, dentro do intervalo 0, 1, né? Então, acontece que dentro de 0, 1, x2 é menor igual, né? Menor ou igual que x. Então, como a nossa função φ é decrescente, o que eu quis dizer é que φ avaliado em x2 vai ser maior ou igual que φ avaliado em x, correto? Mas quem é φ em x2? É o cosseno de x2. Então, isso implica de que cosseno, né, de x2 é maior ou igual que cosseno de x. Como x foi tomado arbitrariamente, isso aí é válido para qualquer x que mora no intervalo 0 até 1. Perfeito? Muito bem. Deixa eu ver se a gente vai ter mais espaço aqui. Não. Ok. Então vamos lá. Para resolver a parte B, podemos usar uma das propriedades da integral, que é a preservação da desigualdade. Se você tem duas funções integráveis, sendo uma maior ou igual que a outra, então a integral da primeira, da maior, vai ser maior ou igual que a integral da segunda. Então, por causa desse negócio aqui, dessa desigualdade, né, a gente vai ter que a integral, né,
eu quero trabalhar entre 0 e π sobre 2. Π sobre 6, aliás, né? Π sobre 6. Π sobre 6 está dentro desse intervalo 0, 1. Né? Π sobre 6. Essa aqui vale para todo x que varia entre 0 e 1. 0 e 1. Essa aí vale, né? Π sobre 6 está por aqui, certo? Π sobre 6 está por aqui. Então, eu vou trabalhar nesse intervalo, tá ok? Então, a integral, por causa dessa desigualdade, mas tomada nesse intervalo, a integral disso daqui, da primeira, tem que ser maior ou igual que a integral de 0 a π sobre 6 da função cosseno de x diferencial de x. Correto? Muito bem, mas essa integral aqui pode ser calculada usando o segundo teorema fundamental do cálculo, né? Porque conhecemos uma primitiva, que seria o seno. Já vimos que a derivada do seno é justamente o seno. Então, segundo o segundo teorema fundamental do cálculo, isso aqui seria seno avaliado em π sobre 6 menos seno de 0, né? Estou aplicando aqui, por favor. Estamos aplicando aqui nessa igualdade, o segundo teorema fundamental do cálculo. Ok, e seno de π sobre 6, nós sabemos, né, que é igual a 1 meio, e seno de 0 é 0. Então, este daqui é isso aí. Perfeito? Portanto, então, voltando à nossa desigualdade, aqui, né, a gente vai concluir que essa integral aqui é maior ou igual que 1 sobre 2, tal como a gente queria mostrar, beleza? Então, vou chamar essa relação daqui de estrela, né? Então, em estrela, né? Em estrela, a integral da direita já foi calculada, é igual a 1 sobre 2. A integral da esquerda é complicada de calcular, né? Em realidade, é difícil calcular uma primitiva de cosseno de x2. Então, a gente o que obteve é uma cota inferior de essa integral, né? Seria maior ou igual que 1 meio. Perfeito? Muito bem. Vamos ao seguinte exemplo. Considere o polinômio P igual a A mais BX mais CX2 mais DX cubo, um polinômio cúbico, e suponhamos que A mais B sobre 2 mais C dividido por 3 mais D dividido por 4 igual a 0. Provar que P possui uma raiz no intervalo 0 até 1. 0 até 1, que tem a ver com integral. Esse daqui parece que tem alguma coisa, né, relacionada com integral. Vamos calcular, que tal? Vamos calcular a integral dessa função, né? A integral dessa função, desse polinômio, né? Da função desse polinômio cúbico, a mais bx mais cx2 mais dx cubo, né? Correto? Ok. Como trata-se daqui de somas de funções, né? Somas de funções. Não confundir esse D aqui com esse D. Esse D é a diferencial, né? Este D aqui é esse coeficiente, tá bom? Certo? Ok. Então, isso daqui pode ser separado, né? A integral do primeiro, né? Ou a integral mais a integral do segundo, mais a integral do terceiro, ou
E assim, ou a gente, em geral, né, se vamos colocar aqui uma observação, em geral, se você tem um polinômio, né, se você tem um polinômio que, digamos, um polinômio genérico de qualquer grau, de grau n, né? Digamos, a0 mais a1 x mais, né, a n x elevado a n, certo? Então, se você considerar a função a0x mais a1 sobre 2 dividido, multiplicado por x2 mais an dividido por n mais 1, x elevado a n mais 1. Então, se você calcular a derivada, né? A derivada dessa função vai ser justamente o polinômio, né? Que é em x, correto? Opa, vamos chamar como função. Eu estou vendo como função, então eu vou colocar Q em x, correto? Isso daí seria uma primitiva, né? Então, nesse caso, a primitiva seria dessa forma, né? Pelo segundo teorema fundamental do cálculo, teorema fundamental do cálculo, né? Então, seria f avaliado em 1 menos f avaliado em 0. Então, quem seria meu f nesse caso aqui? Meu f, por favor. Meu f seria, ou seja, antiderivada, seria ax mais b sobre 2, né? x2 mais c sobre 3, x3 mais d sobre 4, x quarta. Ok? Então, segundo o teorema fundamental, seria aqui f em 1 menos f em 0. Perfeito? Sim, mas então, isto aqui está querendo dizer então que essa integral aqui, vamos chamar essa integral aqui, e essa integral seria quanto? F em 1, quanto vale f em 1? Quando x vale 1, a mais b sobre 2 mais c sobre 3 mais d sobre 4 menos f em 0. F em 0, quando x vale 0, isto daqui é 0. Então, isto daqui realmente é 0. Agora, nossa hipótese diz que a mais b sobre 2 mais c sobre 3 mais d dividido por 4 dá 0. Isto aqui é 0 também. Isto é 0 pela hipótese. Ó, pela hipótese aqui. A hipótese está dizendo, né? Hipótese está dizendo que essa soma é 0. Hipótese. Então, como eu tenho que interpretar? Olha, ao final, essa integral, né, vale 0. Estou trabalhando no intervalo 0, 1. Então, vamos à parte geométrica, né, para deduzir a partir daí o que está acontecendo, né? Então, veja bem, nós estamos trabalhando no intervalo de 0 até 1, correto? De 0 até 1. Perfeito. Então a pergunta é, essa função polinomial P, vista como polinômio, poderia ser totalmente positiva? Se essa função fosse totalmente positiva, então essa integral aí, a integral seria a área. Então, se P de x fosse maior que 0 para todo mundo, para todo x, que está no intervalo 0, 1, então a nossa integral, né, seria positiva também. A integral seria positiva.
representaria geometricamente essa área aqui, certo? Representaria essa área. Até porque a integral de uma função positiva é maior que a integral de zero, que seria positivo. Mas isso aí não está acontecendo, nossa integral vale zero. Então, este caso está descartado. Descartado. Não podemos ter que p de x é maior que zero, né? Perfeito. Então, o que acontece na outra possibilidade, né? Outra possibilidade extrema seria pensar de que tal se a nossa função polinomial, nossa função cúbica, será que toma valores negativos? Que tal, digamos, valores assim? Então, se p de x fosse negativo para todo x que está no intervalo 0 ou 1, então, geometricamente, essa integral aí representaria menos a área dessa função, né? Então, nesse caso, a integral seria negativa. E isso aí não está acontecendo também. Nossa integral é zero. Então, não está acontecendo, né? A integral vale zero. Não está acontecendo esse caso, né? Onde p de x toma todos os valores maiores que zero, ou p de x toma todos os valores menores que zero. Então, isso implica que existe um ponto onde a função é positiva. Isso implica, então, né, que existem necessariamente, vamos chamar aqui x1, x2, pontos no intervalo 0 e 1, tal que a função p em x1 é positiva e p em x2 a função é negativa. Isso aí tem que acontecer, correto? Porque a função não pode ser totalmente negativa nem totalmente positiva, ou estritamente positiva ou estritamente negativa. Então, como não acontece, está garantido a existência desses dois pontos. Digamos que x1, suponhamos, né, que apenas para ilustração, né, sem perda a generalidade, na verdade, suponha que x1 menor que x2. Né? São pontos diferentes, é claro. Suponha que x1 menor que x2. Né? Se isso aí não acontecer, acontece o caso contrário, mas vai ser totalmente análogo, não é isso? Então, o que está acontecendo? Você dentro desse intervalo 0, 1, você tem um ponto x1, onde a função é positiva, não é isso? P em x1. Este valor aqui é P em x1. E tem dentro desse intervalo outro ponto, né, maior que x1, onde a função é negativa, né? Então, 1 está por aqui. Pode ser que o x1 seja 0 e x2 seja 1, pode ser nesse caso também. Não é isso? O fato é que existem dois caras onde a função é positiva e outro negativo, né? Se fosse ao contrário, seria em x2 menor, aqui seria negativo e em outro positivo, né? Então, como trata-se de uma função contínua, certo? Necessariamente, vai existir um ponto aqui, né? Existe um ponto R, né? De tal forma que essa função corta ao eixo x, certo? Mas esse raiz está garantido pelo famoso teorema do valor intermediário, né? Pelo que você estuda em cálculo 1. Então, pelo teorema do valor intermediário, né? Do valor intermediário, intermediário, existe, né, necessariamente um R
dentro desse intervalo entre x1 e x2, portanto, dentro de 0 e 1, tal que a função polinomial, essa é a nossa função, né? Essa y igual a p em x, certo? Tal que nossa função corta o eixo x, ou seja, tal que p se anula, opa, p se anula, desculpa que passou aqui, tal que p se anula nesse ponto, ok? Ou seja, em outras palavras, isso implica que R é uma raiz do polinômio P. Uma raiz do polinômio. Perfeito? Isso aí demonstra a existência de uma raiz, certo? Desde que esse polinômio satisfaça essas condições. Então, veja como aí o segundo teorema, né, e as propriedades de integral nos ajudaram a mostrar que esse polinômio, satisfazendo essas condições, possui uma raiz dentro desse intervalo. Perfeito. E para finalizar, vamos resolver o seguinte exemplo. Esses exemplos aí, como eu já disse, né, são exercícios propostos do livro do James Stewart, certo? Ok, este aqui, por exemplo, você pode encontrar na parte de exercícios que ele chama de exercícios quentes, ou problemas quentes, né? Ok, achar o valor mínimo da área da região sobre a curva y igual x mais 1 sobre x, de A até A mais 1 sobre A mais 1 meio, para todo A maior que zero. Olha, o que queremos aqui? Achar o valor mínimo da área. Valor mínimo. Então, estamos pensando já em uma função da qual a gente tem que calcular o valor mínimo. Teremos que derivar. Área. Área pode ser calculada como uma integral. De quem? Dessa função, onde o intervalo seria de A até 1 sobre 2. Ok, então vamos lá. Vamos montar nossa função. Essa função vai depender de A, né? E nós queremos achar o mínimo valor que toma essa função, né? Essa função na área, né? De A até A mais o meio. Quem vai ser a função? A função vai ser x mais 1 dividido por x, correto? Estamos trabalhando, né, para as maiores que zero, perfeito? Essa função aqui vai ser uma função diferenciável graças ao segundo teorema fundamental, do primeiro teorema fundamental, aliás. Não é isso? Ok. Sim, sim. Aliás, pelo segundo teorema, né, isso a gente pode a partir, pegar uma antiderivada, uma primitiva dessa função, né? E então, deixa eu ver aqui, ó, seja f de x, né, f de x, a seguinte função. Aqui eu tenho x e aqui tenho uma x, né? Então, vou precisar uma primitiva dessa e uma primitiva dessa. A primitiva de x seria x2 sobre 2, não é isso? E a primitiva de 1 sobre x seria logaritmo de x. Perfeito? Logaritmo de x, né? Porque a derivada é logaritmo, isso. Olha, estou trabalhando x variando nesse intervalo. Como A é positivo, está tudo tranquilo. Então, você vê que a derivada da f é justamente x mais 1 sobre x. 1 dividido por x. Então, aplicando o segundo teorema, né, pelo segundo
teorema fundamental do cálculo, a nossa área seria igual a quê? A primitiva antiderivada avaliada nesse ponto, né? Seria a mais o meio ao quadrado, tudo dividido por 2, mais, né, o logaritmo de a mais o meio, menos, né, menos essa primitiva avaliada em a. Então, seria a quadrado dividido por 2, menos logaritmo de a. Perfeito? Perfeito. Então, a gente pode fazer algumas simplificações aqui, né? Ok. Se a gente desenvolver esse quadrado aqui, a gente vai ter a quadrado, né? Olha aqui, o meio, a gente vai ter o seguinte, a quadrado mais 2 vezes a por 1 meio, é simplesmente a, mais quadrado de 1 meio, que seria 1 quarto, né? Mais logaritmo de a mais 1 sobre 2, menos a quadrado dividido por 2, correto? Menos logaritmo de a. Perfeito. Vamos chamar, deixa eu ver. Afinal a gente... Tá, 1 meio da quadrado, a quadrado pode ser cancelado, e então a área vai ser igual a quê? Este cara aqui, 1 meio da quadrado, vai cancelar com esse, né? Então vai ficar 1 meio de a, ou a sobre 2, mais 1 sobre dividido por 8, mais logaritmo de a mais 1 meio, né, menos logaritmo de a. Perfeito. Vamos chamar essa equação aqui, ou essa relação, de estrela, né? Já temos a função área em termos de a, concretamente. Queremos o valor mínimo dessa função, então teremos que derivar. Vamos lá. Então, derivando com relação a A, né? Nesse caso, A é nossa variável, né? Então, derivada com relação a A, com respeito a A, seria o meio aqui, né? O meio, derivada de uma constante zero, derivada do logaritmo é 1 dividido por o argumento e multiplicado pela derivada desse argumento, né? A derivada de A mais 1 meio é 1. Então, tranquilo. Menos 1 sobre A. Então, para achar o ponto crítico, né? Derivando, temos que igualar a zero, né? Quando essa derivada é igual a zero, essa derivada aqui vai ser igual a zero, né? Quero achar o valor que faz com que essa derivada seja zero. Então, a derivada é zero. Isso é um ponto crítico, certo? Se somente se, fica o meio mais 1 a mais 1 meio, né? Menos 1 sobre a vai ser igual a zero, né? A partir daqui a gente tem que resolver para a. Então, o que a gente pode fazer é eliminar os denominadores, né? Denominador comum seria 2 vezes a mais 1 sobre mais a mais 1 meio vezes a. Então, eu vou multiplicar ambos os membros por 2, a mais 1 meio e por a, correto? Eu vou multiplicar. Então, a gente vai obter o seguinte, né? Eliminando os denominadores, 2 elimina aqui, fica a mais 1 meio por a, não é isso? Na primeira parte, a mais 1 meio por a, mais, né? A mais 1 meio cortado, fica 2a, e aqui vai ficar 2
A mais 1/2, não é isso? E do lado direito, obviamente, 0, né? Perfeito. E aqui, então, a nossa equação se reduz a seguinte: a por a quadrado, mais a sobre dividido por 2, 2a, aqui está menos 2a, esse daqui corta, né, com esse rapaz aqui, menos 1, né, menos 2 por 1/2, menos 1, igual a 0, né, ou multiplicando por 2, então você vai ter 2a2, mais a menos 2 igual a 0, né? Uma equação quadrática que a gente pode resolver, por exemplo, usando a... aqui a gente pode resolver usando a fórmula geral, não é isso? Então, a vai ser igual, raiz quadrada de quê? Aliás, menos o coeficiente que acompanha aqui, que seria menos 1, mais menos raiz quadrada, né? Quadrado de 1, menos 4 vezes a. A é o primeiro coeficiente, né? É o primeiro coeficiente, né? A variável A. Primeiro coeficiente vezes o terceiro coeficiente, que é igual a menos 2. E tudo isso dividido por, né, 2 vezes o primeiro coeficiente, né, que é igual a 2. Correto? Agora, lembre-se que A é positivo, né? Isso a gente está trabalhando com A maior que zero em todo momento. A é maior que zero. Então, vai ficar aqui, ó. Dentro da raiz fica 4 por 2, 8, por 2, 16. 16 mais 1, 17. Então, não pode ser menos 1 menos raiz quadrada de 17. Não. Tem que ser, então, o positivo, né? Menos 1 mais raiz de 17. Vamos colocar aqui raiz de 17 menos 1, contrário. E tudo dividido por 4. Esse cara aqui seria o ponto crítico. O ponto crítico, não é isso? Ok, aqui eu esqueci novamente de colocar um espaço, né? Achei que ia resolver mais rápido, mas tudo bem. Vamos então apagar por aqui, por favor. Desculpem outra vez. Um pouquinho de paciência, certo? Pelo menos a gente já calculou o ponto crítico, né? E agora queremos saber se esse ponto crítico é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Como a gente pode saber isso? Bom, temos dois critérios. O critério da primeira derivada, onde você analisa a variação do sinal, não é isso? Ou o critério da segunda derivada. Para que isso aí seja efetivamente um ponto de mínimo, precisamos que a segunda derivada avaliada nesse ponto seja um valor positivo, né? Então vamos usar o critério da segunda derivada, certo? Já já faremos isso, né? Eu acabei esquecendo de dar espaços maiores, né? Mas tudo bem. Um pouquinho de paciência, por favor. Bom, já temos pelo menos um espaço para continuar com o nosso exercício. Então, o ponto crítico, né? O ponto crítico, vamos guardar aqui.
o ponto crítico, né? O ponto crítico é igual que a gente calculou agora, né? É igual a raiz de 17 ponto. Vamos guardar esse ponto crítico aqui. Ponto crítico A igual a raiz de 17 menos 1, tudo dividido por 4, não é isso? Ok, eu vou querer calcular a segunda derivada, não é isso? A segunda derivada da função área. A gente já calculou a primeira derivada. A primeira derivada está aqui, ó. A primeira derivada é essa daqui. Se você calcular a segunda derivada, derivada de 1 meio vai ser zero. Derivada de 1 sobre a mais 1 meio vai ser menos, né? 1 sobre o quadrado disto, né? Mais, né? Porque aqui temos um menos na frente. Então, vamos lá. Vai ser menos 1 dividido por a mais 1 meio todo ao quadrado, né? Mais 1 dividido por quadrado de a. Então, vamos trabalhar para a igual a esse valor aí, o valor crítico, né? A 2, nesse ponto, né? Raiz de 17 menos 1 dividido por 4, né? Veja que vamos precisar de a mais 1 sobre 2. Como a é raiz de 17 menos 1, então você observa que a mais o meio é igual a quanto? O meio igual a 2 quartos, então passa a somar aqui. 2 quartos menos 1 quarto fica 1 quarto. Então vai ser raiz de 17 mais 1 dividido por 4. Ok? Então aqui vai ficar o seguinte, né? Menos 1 dividido por raiz de 17 mais 1, certo? Todo ao quadrado, né? Todo ao quadrado. E esse 4 ao quadrado pode passar aqui ao numerador, certo? Mais a mesma coisa aqui, 16, né? Dividido por raiz de 17 menos 1. E tudo isso ao quadrado, perfeito? Olha, e aqui você já pode observar o seguinte, né? Raiz de 17 menos 1, obviamente, é menor que raiz de 17 mais 1. Como aparece no denominador, então dividir pela menor quantidade vai ser maior. Então, esse cara daqui vai ser maior que esse cara aqui. Então, quando você está fazendo a diferença, isto aqui vai ser positivo. Beleza? Então, pelo critério da segunda derivada, a função área possui um ponto, né, de mínimo da segunda derivada, né? Segunda derivada, A tem mínimo nesse ponto crítico aí. É um ponto de mínimo, né? Tem um mínimo em justamente no ponto crítico A igual a raiz de 17 menos 1, tudo dividido por 4. Certo? Muito bem. E a gente quer ver outra coisa, certo. É, daqui, inclusive, a gente pode ver que essa quantidade nem era necessário avaliar aqui, porque essa, veja bem, eu avaliei, né? Mas veja bem aqui.
essa segunda derivada, né, na verdade, ela vai ser positiva sempre, qualquer que seja o a. Veja bem aqui. Por quê? Porque esse a quadrado é menor que a mais um meio quadrado. Estou trabalhando com quantidades positivas. Então, a mais um meio é maior que a. Então, como você está invertendo, este passa a ser maior. Então, este daqui é maior para todo a. Significa, então, que essa função vai ser sempre côncava, côncava para cima. Ela vai ser sempre côncava para cima, né? Correto? Então, ela vai ter um ponto de mínimo, né? Então, realmente, esse ponto de mínimo vai ser um mínimo global, né? Não apenas local, ele vai ser um mínimo global, mínimo. Então, vai ser justamente a área mínima vai ser alcançada nesse ponto. Quem é a área mínima? A área temos que calcular, então, nesse ponto, né? E a gente tem uma formulinha aqui, ó. A gente tem essa formulinha que guardamos, estrela, que permite calcular a área, né? Então, deixa eu apagar somente essa partezinha aqui, por favor. Certo? Já estamos acabando. Então, para finalizar, logo a área mínima é igual à área, né, avaliada nesse ponto, raiz de 17, né, a é raiz de 17 menos 1 dividido por 4, né, que vai ser esse valor aqui, ó, certo? Então, é somente substituir aqui para esse valor, correto? Isso aí vai dar quanto mesmo? Vai ficar raiz de 17 menos 1, raiz de 17 menos 1, né? Raiz de 17 sobre 4, se você quiser, menos 1 quarto. Menos 1 quarto é a mesma coisa que menos 2 sobre 8, mais 1 sobre 8, então vai ficar mais 1 sobre 8, não é isso? Mais o logaritmo, essa diferença de logaritmos aqui pode ser expressada como o logaritmo do quociente, né? De a mais 1 meio dividido por o logaritmo de a. Mas já vimos que a mais 1 meio, nesse caso, é igual a raiz de 17 mais 1. Então, aqui vai ficar raiz de 17 mais 1, né? Tudo dividido por 4 e outro também dividido por 4. Aí 4 vai cancelar e vai ficar raiz de 17 menos 1. Perfeito? É isso aí, né? Bom, então se a gente não errou em nada, isso daqui vai ser a área mínima pedida, correto? Em todo caso, essa daí é a ideia de como resolver exercícios dessa forma. Muito bem, amigos, isso é tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.